Desenvolvido no curso de Game Design da Anhembi Morumbi, apresenta o jogo Virtual Tamer, um mascote virtual para Android que aborda a simulação de emoções nos jogos digitais. O intuito desse projeto é melhorar a comunicação entre o jogador e o sistema do jogo, por meio do bichinho virtual. Para cumprir esse objetivo, primeiro foi necessário definir o que são emoções e como simular em um agente inteligente. O cientista Sylvan Tompkins definiu as emoções em sua obra Affect Theory, que foi utilizada pelo cientista Hugo Lobheim para mapear as emoções no cérebro, medindo a atividade de neurotransmissores e as observando em forma de gráfico. Essa associação deu origem ao modelo visual que sintetiza o conceito de emoção, as representando nos vértices do cubo, enquanto cada vetor representa a atividade de um neurotransmissor. Com base nesse modelo, foi criada uma máquina de estados regida por 3 parâmetros, simulando os 3 neurotransmissores. A serotonina, representada pelo atributo saciedade do mascote, a dopamina, representada pelo atributo energia do mascote, e a noradrenalina, representada pelo atributo coragem. Esse sistema permite navegar entre as emoções modificando esses 3 parâmetros. Mas a máquina de estado sozinha não faz nada. Ela precisa comunicar o feedback do seu estado ao jogador. Para isso, foram criados sistemas de expressões faciais, animações, efeitos sonoros e notificações na interface. Esses sistemas não surgiram do dia para a noite, precisaram de várias etapas graduais. Nas aulas do professor Tomoyoshi, nasceu o Gomu, um bichinho virtual que se comunicava rindo, gritando e só com 4 expressões faciais: neutro, feliz, triste e irritado. Essa versão rudimentar de bichinho virtual foi inspirada no Pou. O Gomu não usava a máquina de estados que foi citada anteriormente. As suas emoções eram 8 ou 80, não existia meio termo. Gomu foi crescendo e seus sistemas evoluíram junto com ele, e com cada evolução recebeu alguns upgrades na sua capacidade de interagir com o player e demonstrar as suas emoções. Nessa versão, as expressões faciais foram divididas em 3: os olhos, a boca e as sobrancelhas. Cada uma dessas partes é controlada só por uma emoção. Dessa forma é possível olhar para o mascote e já saber se tem alguma coisa de errado com ele. Se o jogador for experiente, pode até identificar qual é o atributo que está deficiente só olhando para a expressão facial do mascote. Os sons também melhoraram, agora ele pode reagir de acordo com seu estado para fazer um som que corresponda à sua emoção. Como o objetivo é melhorar a sua comunicação com o sistema do jogo, primeiro a gente precisa saber quem é o jogador. Nessa versão antiga, o público-alvo era de crianças pequenas. Agora é de 7 a 13 anos. Mora na região das Américas, podendo escolher um dos 3 idiomas, inglês, português e espanhol. E possui um aparelho celular igual ou superior ao Samsung A10. Respondendo ao feedback das crianças mais velhas que jogaram as versões passadas, Virtual Tamer ganhou uma temática espacial, muita customização e até deu os primeiros passos.
A customização de personagem é um dos pontos mais fortes desse projeto. O jogador pode mudar tudo em seu mascote, da sua silhueta ao seu material, até a sua personalidade, e os seus olhos também. Cada opção de olhos carrega 3 versões, com energia alta, moderada e baixa. O sistema de expressões faciais vai escolher o olho adequado às emoções do mascote. O jogador também pode escolher o pitch em qual o seu mascote vai falar. Ele pode ter um tom mais agudo ou mais grave, dependendo da escolha do jogador. Essa feature foi colocada no lugar de uma escolha binária de gênero, assim o jogador pode colocar qualquer intensidade que ele preferir, ou só escolher pela voz mesmo, porque não tem nenhum impacto no gameplay. Não existe restrição de item para sexo masculino ou feminino. Todos podem usar qualquer tipo de item, qualquer tipo de olhos, silhueta, cores. O jogador pode controlar a câmera, mas ele não tem controle sobre o mascote. Essa escolha foi tomada para criar a ideia de inteligência autônoma. O personagem é um mascote e não um avatar. Apesar disso, o mascote sempre busca uma posição em que está enquadrado na câmera. As interações com o ambiente também no futuro vão impactar a emoção atual do personagem. Dessa forma, ele vai gastar um pouco de energia para pular por alguma barreira, algum obstáculo, mas ele também pode recuperar se ele achar algum doce perdido no chão ou alguma coisa do tipo. A reação do mascote à interação do jogador depende das suas emoções. Então, se ele estiver bem satisfeito, com a energia alta e com bastante coragem, ele pode aceitar cócegas. Mas se você tentar forçar enquanto ele não quer, ele vai reclamar. Oh no! Inspirado no Clube Pinguim, os mapas terão minigames que correspondem à temática do mapa. Nesse ambiente de praia, ele pode ir até ao mar com uma boia e desviar dos obstáculos. Inspirado no Hydro Hopper. Os ícones seguem uma temática de holograma. E apesar de ter vários, a interface é bem organizada. São vários painéis que revelam um pouco de cada vez, evitando que a tela fique poluída. A forma 3D estilizada foi escolhida em conjunto com o shader Cartoon, que simula uma iluminação bidimensional de desenho animado.
Os princípios da animação foram utilizados de forma bem exagerada, deixando o jogo cômico. Nos cenários espaciais e na interface, prevalecem as cores frias, reservando as cores quentes para componentes importantes que beneficiam do contraste. Cada ambiente cria sua própria atmosfera com a sua música tema exclusiva. A maior referência no quesito interface foi o WildStar, da NCSoft. Esse MMO também influenciou o formato dos objetos, mas que ainda é 3D. O Clube Pinguim foi uma das principais influências para o gameplay. Apesar de ser um jogo online, ele tem vários elementos single player. A aparência dos seus mascotes também foram uma grande influência, que também são redondos e com poucos detalhes. A ideia de ter ambientes separados para visitar também foi extraída do Clube Pinguim, mas é o primeiro Tamagotchi exclusivamente Tamagotchi que faz isso, com a ideia de introduzir minigames em cada cenário. Alguns dos exemplos de minigames são Idle Hopper, que é a principal influência para o primeiro minigame do Virtual Tamer, na praia com a boia, e outros games que também estão planejados para entrar no Virtual Tamer são o Dance Floor e o Pizzatron 3000. O Pou é um dos Tamagotchis mais populares da Google Play e da Apple Store, assim como o Boo, à direita. Eles são estilos de jogos bem simples que também focam na customização do personagem, apesar de ter um estilo 2D. Nesses 3 exemplos, os bichinhos virtuais perdem seus atributos ao longo do tempo, considerando o tempo real como o tempo do jogo. Essa ideia foi abandonada na segunda versão de Gomo. O Talking Tom é um Tamagotchi também para Google Play e Apple Store, que tem um diferencial de ser 3D. Apesar disso, ele é bem animado, também de forma caricata, e transmite a ideia de cartoon. Um problema nesse jogo é a monetização agressiva, uma vez que sempre tem alguma propaganda acontecendo e às vezes até mesmo propagandas não solicitadas, interrompendo o jogo. Esse tipo de prática é inaceitável considerando o público-alvo do jogo, que não consegue tirar as propagandas por conta própria e os pais acabam pagando para tirar as propagandas do jogo permanentemente. Como a maioria dos itens do Canva são autoexplicativos, eu vou passar rápido por eles e focar em alguns pontos. Dentro das parcerias principais, é fundamental as distribuidoras de jogos, como a Google Play e a Apple Store. Quanto ao Unity e Adobe, elas têm um overlap com os recursos principais, uma vez que eles mencionam a licença de software. As atividades-chave são o desenvolvimento de jogos para dispositivos portáteis, a manutenção e atualização dos produtos. A distribuição, que seria feita por terceiros, também está inclusa na manutenção. Os principais recursos para produzir esse tipo de jogo é tempo, o hardware necessário para rodar os programas e as licenças de software. Como propostas de valor, temos o respeito ao consumidor, a monetização saudável, evitando propagandas que não foram solicitadas e monetização agressiva. É continuar produzindo jogos hipercasuais de qualidade e com acessibilidade para rodar na maioria dos dispositivos móveis. Como relacionamento com o consumidor, acredito que a melhor forma de participar é deixando que o consumidor também participe do desenvolvimento do seu jogo, não só no feedback, mas também por competições da comunidade, sugestões no geral e esse tipo de coisa. Para isso é importante também se engajar nas redes sociais. Os canais de comunicação principais seriam o site ludiclogic.com, as próprias distribuidoras de jogos como a Google Play e a Apple Store, que também são uma ótima vitrine, e como segmento de clientes, é um público que se interessa por gráficos 3D estilizados, não tolera monetização agressiva e consome jogos hipercasuais. Os principais custos seriam tanto com marketing e propaganda, como também o custo pro labore. As fontes de receita seriam a comercialização de expansões e a comercialização de moedas para itens cosméticos. Um dos principais pontos fortes do jogo é a customização, que permite fazer bastante coisa, os ambientes além da home, que são bem raros nos Tamagotchis, o personagem bem carismático que interage com o jogador e também demonstra suas emoções,
criando um vínculo de empatia com o jogador. Os principais contratempos enfrentados nesse projeto são a falta de grupo, que acaba causando mais demora para entregar qualquer tipo de conteúdo, além de limitar a parte criativa do jogo pela perspectiva de uma pessoa só. Além disso, tem outra fraqueza do estilo de jogo Tamagotchi no geral, que se for feito dessa forma, 3D e com algumas coisas a mais, acaba sendo um estilo de jogo bem ingrato comparado. Isso acontece porque muita parte da complexidade do Tamagotchi é interpretada como padrão para o consumidor comum. É muito mais impressionante ver um personagem lutando, pulando e fazendo coisas grandiosas do que um personagem que só come e dorme. Além disso, também é muito concorrido a área dos Tamagotchis, por ser um nicho muito pequeno. Mesmo entre os outros jogos de simulação, como The Sims e outros que também tentam simular emoções nos seus personagens, esses jogos acabam dominando as prateleiras sozinhos. Além disso, o modelo de negócio desse jogo ainda não apareceu, o que pode indicar que não é uma boa ideia. Uma oportunidade seria tentar cobrir alguns defeitos da concorrência, recusando a monetização agressiva e esse tipo de tática que acaba aparecendo na grande maioria dos bichinhos virtuais disponíveis para dispositivos móveis. Muito obrigado pela atenção.